Neste vídeo, eu quero falar sobre Jane Addams, um ícone muito importante para a criação do serviço social. Ela é considerada a mãe do serviço social, e a seguir eu vou te explicar o porquê, pela sua dedicação, pela sua entrega ao serviço social, e ao serviço social que é tão importante nos dias de hoje, né? Onde atende à necessidade de famílias em vulnerabilidade, onde presta a solidariedade ao ser humano. Nós sabemos que a criação do serviço social ele vem remetido de muitos acontecimentos históricos, né? Mas Jane Addams é a pioneira, digamos em partes, entre aspas, uma das pioneiras do serviço social. E mais uma vez eu digo, considerada a mãe do serviço social, como a seguir eu vou explicar o porquê. Jane Addams, conhecida como mãe do trabalho social, ela era ativista, feminista, pacifista, reformadora e estudaniense. A segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela nasceu em Cedarville, um vilarejo norte-americano, uma vila localizada no estado norte-americano, em Ohio. Ela nasceu em 6 de setembro de 1860. Era a mais nova de 8 irmãos, né? Uma família grande ali. Quatro deles mortos muito novos, né? Os irmãos. Isso, a história ele não relata muitos detalhes sobre isso, mas enfim, o foco mais é em Jane Addams mesmo, né? Pela sua dedicatória ao serviço social. E aí fala sua mãe, o nome dela, a mãe da Jane Addams, era Sarah Addams. Ela faleceu, a mãe da Jane Addams faleceu quando Jane contava apenas 2 anos de idade, né? Então, ou seja, ela ficou órfã de mãe muito jovem, né? Muito cedo, na verdade, né? Com 2 anos de idade, já não tinha sua mãe. Aos 4 anos de idade, Jane Addams contraiu uma doença chamada mal de Pott, né? Pott, 2 T's, P-O-T-T. O que significa isso? Né? Eu fui a fundo pesquisar o que seria essa doença que atingiu Jane Addams tão cedo, né? Ela é chamada, essa doença é considerada uma tuberculose óssea na coluna. É bem complicado, né? É um tipo de tuberculose extrapulmonar que várias vértebras são atingidas simultaneamente ao mesmo tempo, né? Então isso acarretou muitos problemas na vida de Jane Addams já muito cedo, né? Logo ali na sua infância praticamente, né? Aos 10 anos, ela já tinha com ela aquela coisa de querer fazer algo diferente. Ela já tinha aquele impulso, sabe? Veja bem, 10 anos, uma criança ainda, Jane Addams já tinha aquele impulso de querer fazer algo diferente, né? Então, o que ela tinha com ela? Fazer algo para beneficiar os menos favorecidos, né? Aquelas pessoas em vulnerabilidade, coisa assim. Então ela tinha com ela aquela coisa de querer ser médica, né? Tinha com Jane Addams uma coisa assim, no pensamento dela ser médico para ajudar o próximo, os menos desfavorecidos, né? Ela estudou medicina, mas não teve muito êxito. Não era isso que era para ela, né, até então. Em 1883, após uma nova tentativa cirúrgica, ela foi para a Europa, onde permaneceu por alguns anos se restabelecendo, né? Foi ali o ápice que ela descobriu que não precisava ser médico para ajudar a população carente, né? Aí em 1887, alguns anos após, em viagem com as amigas delas, entre elas Ellen Gates, que é muito importante também nessa construção do serviço social através de Jane Addams, né? Ela conheceu uma lá em Londres uma casa de acolhimento chamada Tomb Hill, né? Nessa tradução aqui assim, era uma casa de acolhimento em Londres. E aí Jane Addams, juntamente com Ellen, sua amiga, resolveu abrir uma casa semelhante em Chicago, né? Que na época Chicago vivia sérios problemas sociais devido à industrialização e à imigração do campo para a cidade. Então foi aí onde surgiu a ideia de Jane Addams abrir uma casa de acolhimento, semelhante à que ela já tinha visto, né? No ano de 1889, em um barracão alugado, as duas, Jane Addams e Ellen Gates, fundaram a Hull House no caso, né? Que hoje, essa escola, que na época fundada por Jane Addams, hoje é apenas um patrimônio histórico, é um museu. Ela já não está em funcionamento, né? Jane teve ajuda, teve apoio, pagou pelas primeiras despesas, porque ela tinha condições para isso, né? Mas depois começou a receber auxílios, começou, né, receber doações para que mantesse, porque estava sendo importante, esse trabalho estava indo avante, né?
A casa começou com oferta de serviços assistenciais gratuitos para as camadas mais pobres, como creches, agência de emprego, galeria de arte, biblioteca, aulas de inglês e cidadania, teatro, música, escola noturna para adultos. Hill House também era conhecido como um espaço de pesquisa, análise doméstica, cuidados pós-parto, tuberculose, enfim, englobava muitas coisas. Muito importante, assim, começou essa criação de Jane Addams, né? E Jane, por estar tão envolvida academicamente com as questões sociais, foi considerada a mãe da assistência social. Aí que surge o nome Jane Addams. É bem memorável, né? Jane Addams, a mãe do serviço social, por todo esse envolvimento, por toda essa frente que ela fez, né, pelo serviço social, né? E não para por aí. Jane Addams foi muito importante, que ela abrangia muitas coisas. Em termos, vamos dizer que foi uma mulher que ela não parou, ela nunca teve um fim, assim, essa vontade dela de querer ajudar o próximo, né? Ela seguiu firme, ela criou também a Associação de Proteção Juvenil, que tinha como função estudar e examinar temas como racismo, exploração de menores, abuso, drogas, prostituição lá em Chicago, né? Seus efeitos sobre o desenvolvimento infantil. Então não parou por aí. Essa Hill House aí que ela criou foi muito importante, abrangiu muitas áreas, né? E, enfim, beneficiou a muitos, né? Em 1894, ela foi a primeira mulher indicada como inspetora sanitária de Chicago. Veja bem, naquela época tinha aquela coisa assim de as mulheres não participavam muito do quadro político, né? Veja bem a posição que ela já estava ocupando em 1894. Ela foi extremamente ativa em várias frentes, como posição de liderança, trabalho junto às massas imigrantes sofredores e pobres, atendendo como se fossem seus próprios filhos. Aí veio aquela coisa considerada a mãe do serviço social, né? Em 1905, ela presidiu o Congresso Internacional das Mulheres em Haia. Como consequência, foi eleita presidente do Comitê Internacional de Mulheres para a Paz e Permanente em 1919. Em 1931, foi-lhe conferido o Prêmio Nobel da Paz. Foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Após sofrer um infarto em 1926, não se recuperou totalmente. Morreu em 21 de maio de 1935. 3 dias depois de uma cirurgia, revelaram um câncer não diagnosticado. Seu funeral foi no Jardim Hill House e seu corpo foi sepultado no cemitério em Cedarville, em Illinois. Né? Então, eu finalizo por aqui e volto a enfatizar a grande importância de Jane Addams para o desenvolvimento do serviço social. Por isso que ela é considerada a mãe do serviço social, porque ela foi muito além. Ela deu o início, né, montando uma escola, aquela vontade de ajudar o próximo. Então, assim, ó, o que até hoje nós temos no serviço social, nós podemos dizer, Jane Addams foi um grande alicerce para tudo isso, né? Em 1940, foi homenageada com uma série de selos pelo Serviço Postal dos Estados Unidos. Então, nós vemos quão grande importância Jane Addams tem para o serviço social.